Oi, pessoal! E hoje nós estamos aqui em mais um Beleza Negra e hoje eu estou aqui com o José Carlos. Tudo bem com você, José? Boa tarde. Você pode compartilhar um pouco sobre a sua história, da sua infância com o pessoal de casa? Na minha infância, a gente podia chamar outra pessoa às vezes de alguns apelidos. E isso não mudou nada para mim. Não me fez mais ou menos. Entretanto, como nós vivemos hoje num momento, num ambiente politicamente correto, algumas coisas, né? Às vezes eu comento com minha esposa e ela também comenta comigo. Que algumas coisas que, na época, nossa, nós tínhamos um grande comediante que era Chico Anísio. Ele tinha vários quadros, vários personagens que ele fazia. Se ele fizesse hoje, né? Se ele estivesse vivo e estivesse atuando hoje, provavelmente ele estaria preso. Por quê? Porque existe muita coisa hoje que é o politicamente correto. Mas na minha infância, brincava-se muito, tinha alguns apelidos que eu não via maldade, mas foi uma infância pobre, né? Uma infância difícil, onde eu fui criado. Hoje é um bairro até importante de Aparecida, né? O Cruzeiro do Sul, onde eu fui criado. Eu nasci em Goiânia, no Jardim Guanabara, mas fui criado em Aparecida, cheguei lá com 5 anos de idade. Então o Cruzeiro do Sul era um bairro, uma ilha, quase que no meio de nada, e começou a se desenvolver ao longo do tempo. Então minha infância brincava um pouco na rua, a gente tinha poucos brinquedos também, né? As coisas não eram tão simples assim, esses brinquedos de ficção, de controle remoto, era coisa inatingível pra gente. Meus pais também são de origem humilde, né? Meu pai era policial militar, mas eu estou falando de um policial militar que esteve na Revolução de 64, eu estou falando que hoje era para estar com seus 94 anos, estou falando de uma senhora que é minha mãe, que hoje era para estar com 78 anos, então assim, eram pessoas de origem nós éramos muito humildes. Estudei em escola pública, né? Estudei nas 2 escolas públicas que tem até hoje lá no bairro, no Cruzeiro do Sul, tanto no Pretônio Portela quanto no Cruzeiro do Sul. E a infância da gente era levantar cedo, ir para a escola, nós tínhamos obrigações em casa, também era uma coisa que é algo que é diferente do universo de hoje, do mundo de hoje. Você podia brincar, você podia, né, naquele momento, trabalhar, e uma série de coisas que hoje não são permitidas. Hoje você tem o ECA, eu não estou dizendo que é um retrocesso, estou só te contextualizando a minha época. Então minha época trabalhava, brincava, tinha obrigação de casa, tinha tarefas escolares para serem feitas, tinha as obrigações religiosas, tinha que andar de coletivo, né? Não tinha, mas era muito difícil o acesso a táxi. Você tinha ônibus coletivo, não tinha Uber, era um outro momento, tá? Mas isso foi importante porque isso dá pra gente, parece às vezes que a vida está nos punindo, está nos tirando oportunidade. Pelo contrário, Daiane, isso dá pra gente uma maturidade, um entendimento e até uma gratidão por aquilo que você conquista, por aquele espaço que você consegue alcançar. Ah, sim. Entendi, José. José, quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar na sua jornada empresarial justamente por ser um nome de pele negra? Daiane, Deus me deu essa sabedoria e eu sempre encarei dessa forma. A última coisa que eu sempre olhei foi a cor da minha pele. Eu sempre me medi, tive vários desafios. Como eu te disse, nós de origem muito humilde, então eu estudava em escola pública. Com 10 anos eu já tive que fazer frete na feira. Hoje o pessoal acho que nem entende muito o que é isso, mas fazer frete na feira com meu irmão, que tinha 6 anos na época, pra gente ter um dinheirinho ali. Com 14 anos eu já tinha carteira assinada, bem mais jovem que você, acho que 2 anos mais jovem que você. Eu já tinha minha carteira assinada como trabalhador mesmo, formal. E tive muitos desafios? Tive. Se eu disser para você que um momento ou outro, um apelido, uma colocação, um xingamento não me incomodou, incomodou. Eu tinha na minha cabeça, nós estamos na época de Natal, e eu tinha na minha cabeça no Natal, a gente ainda tinha aquela ilusão, ou aquele sonho, né? Não vou dizer que é ilusão, aquele sonho de pedir brinquedo. E hora ou outra, às vezes estou conversando com meus irmãos e com as minhas irmãs, enfim, com meu irmão e com as minhas irmãs, corrigindo aqui o português, e a gente escrevia carta para Papai Noel pedindo calói, pedindo... minhas irmãs pediam uma boneca chamada Meu Bebê, que a estrela
que fazia os grandes brinquedos naquela época. Então, assim, a gente sonhava com isso e acordava sem nada disso ter acontecido. Mas a gente não culpava o pai, a mãe, dos meus 6 irmãos, meus 5 irmãos comigo, nós somos 6, nós não temos ninguém revoltado, mas tinha muitos desafios. Eu vim possuir carro, eu tinha 21 anos. Lá em casa não tinha um carro, hoje é muito comum você ter uma moto ou um carro em casa. Tinha o desafio de locomoção, tinha o desafio de até se posicionar, tinha timidez, porque a gente não tinha muito acesso a veículos de comunicação, a TV que tinha uma TV aberta, não tinha celular, enfim, era um outro mundo mesmo. Então, assim, o desafio maior talvez lá na frente a gente vai perceber isso, hoje eu percebo isso, é a gente que se coloca, né? Nós que nos colocamos alguns entraves. Olha, a cor da minha pele. Olha, tem momento ou outro que a pessoa vai realmente praticar um ato de racismo ou vai te olhar diferente por causa da cor da pele. Isso já aconteceu. Se eu te disser, nunca aconteceu comigo, eu estaria mentindo. Isso já aconteceu. Mas eu sei me impor hoje. Mas naquela época não. Naquela época eu tentava cada dia mais ser melhor, cada dia mais conquistar algum espaço. Logo eu percebi que eu teria que trabalhar, mas teria que estudar. Não teria outra forma se eu quisesse galgar outras posições. E também estive em alguns momentos da vida, Deus me colocou no lugar certo com pessoas certas. E eu soube aproveitar isso. E talvez eu acho que é o maior desafio hoje da criança, do adolescente, do jovem, do cidadão, da pessoa, é saber aproveitar a oportunidade. Às vezes você está no lugar certo, na hora certa, mas você não aproveita a oportunidade. E eu consegui aproveitar. A cor da pele, em algum momento, pode ter feito eu dormir chorando com o meu travesseiro. 2, 3 vezes já me fez, sim. Me sentir injustiçado, imaginar que eu não conseguiria ter um carro, uma casa, família, né? A gente brincava de escritório e eu sonhava um dia ser empresário. Sonhava em várias coisas, como você sonha, né? Você é bem mais jovem que eu, você sonha muito mais coisas do que eu hoje, mas não deixei isso me travar. Então a pessoa às vezes cometia esse ato comigo, mas eu não deixei me travar, eu consegui superar isso, tá certo? E a forma que eu superei foi estudando, trabalhando, buscando entender o contexto e aproveitando as oportunidades. E hora ou outra, é óbvio, a gente lembra sim da cor da pele, mas você não pode deixar, Daiane, as pessoas não podem deixar. Nós que somos negros, nós temos que entender o seguinte, olha, eu tenho a mesma condição de qualquer outra pessoa. A cor da pele é apenas um detalhe. Outro dia eu disse para uma criança, domingo, à noite eu disse para uma criança o seguinte, que a cor da pele é apenas ter um pouco mais de melanina. Só isso. O que vai fazer a diferença é o que você pensa, é o que você sente e é o que você olha e quer fazer pelos outros. Tá certo? Então é dessa forma que eu enxergo e rapidamente na vida percebi isso. Sim, mas também antigamente a gente vê bastante diferença para hoje em dia, porque os negros, os afros também estão bem mais representados, mas o racismo ainda não acabou, não é? Daiane, eu lá do meu alto dos meus 50 anos vou te dizer uma coisa. Nós vamos conseguir reduzir algumas coisas. Olha, você ligar uma televisão e ver uma apresentadora de TV, ou de um jornal, de um telejornal, de cor preta, de cor negra, cor é preta, né? De cor preta, afrodescendente, era uma coisa inimaginável para minha geração. Da minha geração, da minha geração se tinha um conceito de beleza que ele não passava pela negritude. Existia esse conceito de beleza. Então, o negro ele era sambista, jogador de futebol, na minha geração era, ou confundido com marginal.
É duro isso, mas essa é a realidade. Mas você imaginar que nós conseguimos avançar ao ponto que você liga a televisão, você vê agora hoje não tem só mais uma. Né? Na época que eu era jovem, adolescente, tinha a Glória Maria como repórter negra. Já nem está mais entre nós, né? Já se foi. Mas hoje nós podemos aqui fazer uma lista de pessoas negras que conseguiram galgar essa posição e hoje são repórteres. Eu ia para uma empresa, o empresário, o gerente, o dono da empresa, né? O empresário, o gerente, o coordenador, as pessoas que tinham algum destaque, elas eram de cor de pele branca. Eles não eram negros. Sobrava o negro, alguns serviços que essas pessoas não queriam fazer. E nós, né, eu estou te dizendo que eu tenho 50 anos, então estou te falando de uma questão de 25, 30 anos, o que nós avançamos. Avançamos, temos vários representantes, temos empresários negros, temos PhDs, pessoas com doutorado que são negros, pesquisadores negros. O negro hoje só não joga futebol, né, por causa da força física. O negro hoje ele ocupa o espaço dele. Obviamente vai ter racismo, vai. Tá? Você não tem a dúvida que isso não vai acabar do dia para a noite. Assim como tem outras coisas, né? Tem um preconceito da diversidade. Da diversidade você pode pensar em vários aspectos dessa diversidade, ele também existe, né? Com o gênero que a pessoa escolhe, com a forma física dela, né? Se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, enfim. Isso existe e vai existir. Agora, o que nós precisamos fazer é isso, que você está fazendo e que tem outras crianças, outros adolescentes fazendo. Encarando de frente o problema, sabendo que ele existe, mas não deixando que ele seja um limitador. Lutando, né? Isso, você jamais pode deixar de entrar no ambiente porque a cor da pele é diferente de quem a maioria está lá dentro. Então, essas coisas todas, elas passaram, obviamente, na minha cabeça quando eu era mais jovem. Eu já encaro isso de uma maneira diferente, porque eu tenho uma outra vivência já, tenho outra casca, estou mais com a casca mais grossa. Mas existe. Agora a forma de vencer é lutando. E lutar com sabedoria, não é com bravatas, não é com discurso, é estudando, é se posicionando, é nos momentos que você precisa demonstrar que você tem sabedoria, que você tem conhecimento, é você competir de igual para igual, tá certo? E nunca se colocar, e aí não entenda isso como ser intransigente, intolerante, arrogante, prepotente, não. Você saber se colocar, se posicionar. Independente da cor da sua pele, se posicionar como pessoa, como ser humano, com o que você pensa. E nós estamos sempre lutando para trazer a nossa representatividade, ter a nossa representatividade, para sempre estar ajudando outras pessoas que não acreditam a seguir seus sonhos. Porque tem muitas pessoas que acham que não podem seguir por causa da cor da pele, sofrem muito racismo. Daiane, é o que eu disse, né? O que nós precisamos pensar é o seguinte, olha, você imaginar, eu contei no início para você aqui, eu nasci no Guanabara. Naquela época o Jardim Guanabara era um bairro bem afastado, ali tinha o quartel e era uma região mais afastada de Goiânia. A região também na época era periférica de Goiânia. E eu mudei para o Cruzeiro do Sul, que foi um bairro feito pela companhia de habitação, que já foi extinta, que chamava Coab. Alguns bairros em Goiânia foi feito por essa companhia, uma companhia nacional, do governo federal, que hoje aqui em Goiás foi sucedida pela GEAB. Eu tinha que condição? Eu estudava numa escola pública e naquele momento escola pública não tinha um sinônimo de escola pública de hoje. Tá? Era uma escola com bem menos qualidade, mas tinha os professores lutando, as pessoas lutando. Eu não tinha uma estrutura para fazer o inglês, fazer qualquer outro curso extracurricular para me dar um embasamento. Eu conto num outro material, isso é uma questão lá da empresa, que eu conto. Eu queria ser jogador de futebol, eu nunca tive muita habilidade, então rapidamente eu percebi que esse caminho não seguiria. O meu curso dos sonhos era direito, mas na minha época, fazer direito era muito difícil, porque tinha na Universidade Federal, na época não era PUC, era católica, e na época a Unianguera que chamava, Faculdade Anhanguera da época, não é nem a UNA. A faculdade de Anhanguera.
Então tinha nesses 3 veículos e boa parte era durante o dia, e eu tinha que trabalhar de dia para ajudar no sustento da casa, para ter minhas coisas, e estudar à noite. Então não tinha como eu fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar. Então eu fiz o curso de contábeis, depois fiz administração de empresas. Eu consegui, através do meu conhecimento, do meu estudo, do meu esforço, fazer algumas especializações. Depois, coloquei na minha cabeça que eu não iria mais trabalhar de empregado. Eu também já trabalhei de empregado para várias empresas, grandes empresas que tem aqui em Goiânia, inclusive. Coloquei na minha cabeça que eu queria ser empresário, queria ser o dono do meu próprio negócio, que não é uma coisa fácil de ser feita, porque eu digo, o funcionário às vezes tem esse pensamento, que o empresário é o que mais ganha, só que ele tem que lembrar que o empresário é o que mais trabalha na ordem. Ele pode ser um empresário de cor de pele branca, negra, amarelo, a cor que você quiser imaginar. O que é o mais trabalho? Ele tem que pensar em trazer o cliente, em manter o cliente. Ele precisa atrair o funcionário, manter o funcionário. É com ele que está as obrigações de pagar salário, de entregar o produto que ele se propõe para o cliente, de colocar toda a estrutura. E às vezes tem mês, isso é verdade, tá? Tem mês que o empresário não tem a retirada dele. Então ser empresário é algo desafiador. Isso para qualquer um, para qualquer pessoa, independente de cor de pele. Entretanto, as pessoas acham que ser empresário, ou o cara é empresário, ele é rico. Não. Nós fazemos uma fila de empresários que não são ricos, de administradores, de contadores, de advogados, de médicos, e podemos ir segmentando. Tá certo? Então isso não é. As pessoas acham que o empresário é. Não, o empresário não. O empresário é o que mais que luta, ele tem que pagar a luz, a água, a energia, o aluguel do ambiente que ele está, o funcionário, os impostos, os encargos. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, assim, não é tão fácil. E eu sonhei e fui trabalhando em cima disso. Né? Hoje nós possuímos uma hold. Minha hold tem algumas empresas, né? A hold é minha com a minha esposa, com o Cíntia. Nós temos algumas empresas, temos 2 ou 3 empresas que são o carro-chefe. Carro-chefe nesse sentido é que fatura mais, que puxa, né, as demais empresas. E eu posso te dizer o seguinte, que é desafiador para nós negros, de cor de pele preta, mas também para o branco. Zé Carlos, para vocês é mais difícil? É porque é a questão do olhar que eu te disse, né? Agora há pouco. A pessoa, às vezes, Daiane, ela olha para você e se você não tiver dentro de um estereótipo, dentro de uma ideia que eles têm de empresário, ele não te respeita como tal. E eu costumo brincar que a pessoa olha a sua roupa, ela olha o seu sapato, ela olha o seu carro e olha a sua cor de pele também. Tá? Então ele olha tudo isso do empresário. Então não adianta eu querer chegar em algum lugar para vender serviço se eu não estiver bem apresentado. Olha, peraí, como é que uma das minhas empresas é de conservação e limpeza? Como é que esse cidadão trabalha com conservação e limpeza se ele está maltrapilho, mal vestido, ou com calçado sujo, ou com carro sujo? Já assusta. Certo? É como eu falar para você que eu trabalho com livros, sou dono de uma livraria, um exemplo, e não leio um livro, não abro um livro, a coisa não fecha, a conta não fecha. Tá bom? Então, assim, você precisa estar todo dia vencendo essas barreiras e esses obstáculos. José Carlos, como você lidou com preconceitos que podem ter surgido por causa da sua cor de pele? Eu lidei, a gente pode lidar disso de algumas maneiras. Uma coisa é o politicamente correto, uma coisa foi da minha geração, da minha infância. Você precisa ter a sensibilidade de entender quando aquilo é ofensivo, quando a pessoa está te dizendo algo para te ofender. Então você precisa estar antenado com isso. E como é que você lida com isso? Olha, hoje nós temos a delegacia especializadas, né, nessas questões. Nós temos vários mecanismos, vários meios de denunciar. E isso precisa ser feito. Mas eu não sou simpático a nada de maneira espetaculosa, querer dar show. Eu acredito que, e eu vou te contar um fato verídico, eu estava em viagem há pouco tempo aí
com minha família no Nordeste do país. E eu cheguei no estabelecimento para almoçar. Estava eu e toda a minha família. O rapaz, a pessoa que atendeu, disse que não tinha lugar, estava todo lotado. E nós observamos que tinha algumas mesas vazias. Eu voltei, falei e tal. O rapaz disse que não tinha, que lá que já não tinha mais, tinha esgotado, que lá que não tinha reserva, enfim. Não nos deixou entrar. De repente nós íamos saindo, passaram 3 pessoas e disseram que iria comer. 3 pessoas de cor de pele branca. Queriam comer. E eu voltei e acompanhei. Quando eu cheguei, o pessoal deixou eles adentrar. Então, nesse momento, aí sim. Aí eu falei com a atendente, falei com o gerente. Como a situação não foi resolvida, eu fiz a denúncia queixa. E ela está tramitando. Então, acho que é assim que a gente tem que resolver as coisas. Buscando os locais apropriados. Os momentos certos e os ambientes corretos. Olha, não adianta ficar discutindo, batendo boca, brigando, não. Então, olha, aconteceu assim. Vocês vão me deixar entrar ou não? Não, tudo bem. Peguei o nome do estabelecimento, o dia, a hora, o nome das pessoas envolvidas e fiz lá minha denúncia queixa e o processo está tramitando. Já houve algum mentor ou algum familiar que teve um papel crucial com você e como que isso influenciou na sua vida? Daiane, veja bem, agora há pouco eu dizia isso para Anderson, da seguinte forma: eu procuro sempre aproveitar as oportunidades e sempre que eu posso absorver algo ou doar algo, eu tento fazer. Se eu disser para você, eu tenho meu pai, né? Eu tenho o hábito de citar os ditados dele hora ou outra, embora convivi com ele até certa idade, só até 14 anos. Eu tenho a minha mãe, né? Que é um grande exemplo além de mulher negra, descendente de índio, essa miscigenação mesmo do nosso povo brasileiro. Mas uma mulher que lutou a vida inteira. Minha mãe já se foi há quase 14 anos e ela, para mim, sempre é minha fonte de inspiração. Não que meu pai não seja, mas eu tenho uma empresa, juntamente com minha esposa, que leva o nome dela, que chama Constância. Eu tenho memórias da minha mãe fazendo diversas coisas e me orientando no comportamento. E minha mãe pode dizer que tinha quase estudo, ela veio aprender a assinar o nome. Ela já era uma senhora dos seus quase 40 anos, que ela veio aprender a assinar o nome. Eu não tenho vergonha de dizer isso, pelo contrário, eu tenho orgulho. Ela conseguiu formar 2 filhos dos 6, 2 se formaram. Então ela, assim, é uma fonte de inspiração. Meu pai é uma fonte de inspiração também. Ele me ensinou muito, me ensinou a trabalhar e a estudar. Ele dizia para mim que o homem precisava ter caneta. Com os anos que eu fui entender a caneta que ele queria dizer. Ele queria dizer que o homem precisava estar no papel de tomar decisões. E naquele momento a gente não se referia muito, lá no meu tempo de jovem, quando a gente falava o homem, a gente queria se referir aos 2 sexos, né? Ao homem e à mulher. Hoje não. A gente fala a pessoa, mas naquela época ele queria dizer isso, que a pessoa tinha que ter caneta. E minha mãe também buscava as condições para que nós pudéssemos estudar, e da forma dela ia colocando os conceitos com respeito à questão da mulher, né? Sempre fez, eu e meu irmão caçula, ela sempre nos moldou, procurou nos moldar no sentido de respeitar o diferente, de respeitar as outras pessoas. Então, ela foi minha grande mentora. Meu pai também contribuiu, mas minha mãe foi minha grande mentora. E quem convive comigo sabe do prazer, da satisfação que eu tenho sempre que eu posso homenagear a existência dela, a alma dela, nesse sentido, porque eu devo muito a ela, o ser humano que eu sou hoje, eu devo muito a ela. Hoje não, a vida vai passando, eu tenho, minha esposa hoje é uma grande mentora, ela nem se reconhece assim, mas é uma pessoa de uma sabedoria ímpar, que sabe nos momentos oportunos, colocar as suas ideias e me faz crescer. Porque a vida é assim. Talvez eu represente, talvez não, represente a nossa holding, as nossas empresas,
representa às vezes a minha família, mas tem sempre alguém que está junto com você. Você tem uma equipe, ninguém faz nada sozinho, tá? Então, minha grande mentora, sem sombra de dúvida, foi minha mãe, e depois que ela nos deixou, né, foi para um outro plano, posso dizer que hoje eu tenho uma grande mentora, minha esposa. É uma pessoa que contribui muito, ela sabe fazer esse papel e dar essa condição. E sobre o papel da educação? Qual é o papel da educação na sua vida e na sua trajetória empresarial? Daiane, ele é fundamental. Eu tenho dito isso para várias pessoas e digo para você. É preciso estudar. Estudar é aquilo que a gente não gosta, tá certo? Eu sei que se eu disser... eu amava estudar quando eu tinha 8, 9, 10, 12 anos. Talvez eu esteja falseando a verdade. Mas eu entendi que era necessário estudar. Para que eu saísse daquele lugar que eu estava e chegasse onde eu estava sonhando, onde eu via na televisão, onde eu ficava imaginando, ia ser necessário estudar. Então, eu efetivamente comecei a estudar. Estudar de verdade. Aí eu parei de estudar para o meu pai, para minha mãe, para os meus colegas e para tirar nota. Porque é uma questão muito importante no estudo, na educação. Eu tenho uma forma de enxergar que eu sou contra o decoreba. Quando você decora algo, você vai esquecer rapidamente aquilo. Mas quando você entende, você nunca mais vai esquecer o que você entendeu. Então, estudar é isso. Você precisa ler, estudar para você entender. Olha, ler um livro, a primeira vez, talvez gere preguiça. O segundo livro vai te dar um pouquinho mais, daqui a pouco, ler vai ser prazeroso. Porque o estudar não é só atividade de escola. Hoje, para você, é curricular. Você deve estar aí, está no 6º ano? Sim. 6º ano. Então, para você, às vezes, é penoso estudar. É porque senão minha mãe vai brigar, meu pai vai brigar, eu não vou passar de ano, eu vou ser motivo de chacota na escola. Mas quando você descobrir que o estudar vai fazer você mudar da figura A para B, ou seja, sair desse momento que você pode estar vivendo, o que eu vivi, e ter uma posição de possuir carro, casa, de ter condição de sentar num bom restaurante, de ter condição de adquirir coisas com qualidade, você vai entender que estudar é importante. E o estudar é a melhor coisa do mundo que tem. É o saber. Esse ninguém vai tirar de você. Olha, o carro assaltante tira, o banco, se você não pagar, tira. Não é assim? O saber não. O seu conhecimento ninguém tira. Então, é preciso estudar. E vocês hoje têm muito mais facilidade. Na minha época, eu tinha que marcar o horário na biblioteca para fazer uma pesquisa. Hoje, todo mundo anda com a biblioteca ambulante, que é um celular na mão, o mais rico, o mais pobre, o mais isso, o mais aquilo outro, independente da classe social, do poder econômico, ele tem um celular. E eu costumo brincar com os meus filhos dizendo o seguinte: olha, você tem uma ferramenta na mão que chama Google. Na minha época chamava Aurélio. Você tinha que ir lá e pegar o livro e ler. Procurar no dicionário que significava uma palavra. Para estudar uma história, você tinha que buscar lá um livro de história. Hoje não, está na palma da mão. E as pessoas sabem muito menos do que nós sabíamos, do que eu sabia, o que eu tinha de conhecimento na minha época. Hoje o que se sabe muito são coisas que na minha visão não acrescentam. Elas não acrescentam. Então é uma dancinha que passa num aplicativo, que eu vou me resguardar aqui, né? Vou me dar o luxo de não dizer o nome. É uma dancinha, é uma brincadeirinha, é uma música que não acrescenta nada. É uns memes, né? Que a turma chama aí. São os memes que pouco viralizam e pouco contribuem para o seu crescimento. Então me pergunta às vezes, meus filhos me perguntam, por que eu tenho que saber história, geografia, português, matemática? Não, isso aqui nunca. Não, você vai usar um dia. Regra de 3 você vai usar um dia. A forma correta de escrever você vai utilizar um dia, que hoje nós escrevemos muito mal. Escrevemos mal porque lemos pouco, ou lemos mal e falamos mal porque é consequência do restante. Então, assim, estudar, ele é primordial. Tem uma coisa que a inteligência artificial não vai substituir, que nada vai substituir. Eu acredito que
Jamais terá algo que vai substituir, que é o pensamento, a inteligência humana. Porque quem criou a inteligência artificial foi um humano. Alguém foi pensando nisso. Então, obviamente, se o humano pensou nisso, ele está à frente da tecnologia. O ser humano, o pensamento, né, o raciocínio está acima. E para que isso aconteça, nós precisamos de pesquisadores, precisamos estudar, entender o que está sendo descoberto, o que está acontecendo. As pessoas têm preguiça de estudar português, matemática, história, geografia, ciência, economia. E precisa estudar economia. Mas ninguém gosta de estudar economia. Então, para ser empresário, tem que saber de economia. Sim, nós precisamos estudar, ler mais, né? Principalmente também é importante para alcançar novos degraus na nossa vida. E hoje em dia, realmente, tudo está através da tecnologia, das redes sociais. Nós estamos acompanhando a rede social, mas estamos esquecendo de ler e de estudar. É uma preocupação muito grande. Alguns estudiosos, né? Isso não cabe, eu nunca pesquisei isso a forma de ser o pesquisador. Estou lendo muito material a respeito disso. Que está dizendo que nós temos aí uma geração perdida. Uma geração perdida, as pessoas não sabem o impacto disso, mas o dia que você estiver no meu lugar, você vai entender que é uma geração perdida. Porque a vida ela é na sequência. Ela é numa sequência. Se você quebra, é uma engrenagem. Se você quebra uma trava aqui da engrenagem, ela vai pular essa trava. Então nós vamos ter pessoas, não vamos ter gente no mercado que consiga produzir, que consiga criar, que consiga gerir, que consiga executar. Vamos ter o que na sociedade, então? Pessoas fazendo o quê? Porque o ser humano ele precisa pensar. Para executar qualquer coisa, ele precisa pensar. Ok? Então, assim, é muito preocupante, Daiane. E vocês que têm a oportunidade de estudar, não percam, faça isso. Hoje é muito mais fácil estudar do que na minha época. Como eu te disse, eu tinha que ir para a biblioteca para ler um livro, eu tinha que buscar um livro emprestado. Hoje não, vocês têm um livro na palma da mão. Exatamente. E como você acha que a sua história pode influenciar outros jovens a seguir os seus sonhos? Primeira coisa que o jovem de hoje, o adolescente, ele tem que aprender, Daiane, é ouvir. E, novamente, para meus filhos, vocês são da geração do pronto. Vocês não querem saber, eu estou dizendo você, eu estou trazendo para dentro da geração. Porque vocês não querem saber a receita do bolo. Vocês querem um bolo pronto. Se alguém puder cortar, mastigar e fazer como o passarinho faz, né? Entregar mastigado, vocês já querem. Eu sou da geração da pesquisa. Você tinha que descobrir, estudar história para entender a história do nosso país. Ou pelo menos aquilo que era contado. Dia 20 de novembro agora foi o dia da consciência negra. E eu estava comentando como é diferente a escola de hoje com a escola do meu tempo. No meu tempo eu levava o 19 de abril, eu levava a figura de um índio ou colocava alguma coisa que fazia alusão ao índio, para lembrar do dia do índio. 13 de maio era o dia da libertação dos escravos, entre aspas, aí, a libertação dos escravos. Se não me engano, a data era 13 de maio. Então, se você conversar com um aluno hoje, ele não sabe que 22 de abril foi achado, foi descoberto o Brasil, que 21 é Tiradentes. Ele sabe que é um feriado que ele não vai à aula. Isso é preocupante. Nós estamos perdendo muita referência. Então, o estudar, ele é importantíssimo. Então, se alguém quiser mudar a sua história de vida, vai ter que estudar de verdade. Nós precisamos saber disso. Não adianta, não, eu quero pronto. E aí, como é que é o pronto? Passa a mão no celular aqui, põe no Google e fala assim, ó, aqui tem a resposta. Eu não quero saber como é que eu tiro a raiz quadrada. Se eu colocar aqui no Google, perguntar, eu vou achar aqui, se eu procurar aqui no Google, eu vou achar aqui a resposta da raiz quadrada, isso, aquilo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. E fazer mais é eu sentar e ter que estudar a história para eu entender como é que nós chegamos nesse momento. Então, a que a gente liga a TV, nós temos aí vários documentários. Outro dia vi numa emissora que tem um canal aberto, mas vi no canal fechado dela um documentário que chama República. Lá conta a história todinha de como o Brasil virou república. Saiu do império e virou república. E eu estava vendo. Mas eu gosto disso. Isso me faz bem.
Quando eu viajo, eu gosto de saber da história da cidade, quem fundou, como é que foi. Mas isso pertence a minha, é a minha forma de fazer. E se essa geração não começar a fazer isso, não começar a entender, mergulhar um pouco mais, você vai conversar com uma pessoa de 20 e poucos anos pra cá, 30 anos pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, melhor dizendo, menor de 30 anos, que tem menos de 30 anos. Ele não quer saber de nada, ele só quer saber a resposta. Quando você chama ele a pensar, parece que dói. Parece que é uma ofensa quando você fala para ele assim, ó, vamos pensar um pouco, raciocina o que você está me perguntando, vai atrás dessa informação, busca isso, busca aquilo. A pessoa, ela fica assim, parece que você está desrespeitando. Quando ela fala, deixa eu ir atrás disso aqui para eu entender como é que isso é feito mesmo. Por que nós chegamos nesse momento? Entendeu? Então, poucas coisas me parece que têm importância para as pessoas hoje. Então, a educação, né, ela mudou a minha vida, a minha história, a minha realidade e continua mudando. Então tem que ser todo dia estudar. E nós, não podemos, nós afrodescendentes, nós não podemos ficar no papel de vítima. Eu não tenho isso porque eu sou negro, não tenho aquilo porque não me dá oportunidade. Porque se fosse isso, fosse aquilo. Não, nós temos que encarar o problema. Encarar o problema hoje é o quê? É se posicionar, é lutar, é mostrar que você tem capacidade, que você tem condições, que você tem qualidade, ainda que a pessoa more no lugar mais distante possível, mas que ela está lá, ela está disposta a estudar. A gente abre aí os Instagram da vida, aí, né, os aplicativos da vida, a rede social, a televisão de vez em quando traz isso. Pessoa fulano de tal que era de origem humilde passou na universidade pública, passou para uns cursos que são os cursos que eu chamo de curso coqueluche, medicina, direito, engenharia, e a pessoa não tinha condição, mas ele fez o quê? Ele se esmerou, ele estudou, ele se aplicou, ele buscou. Aí ele tem que entender o que ele quer da vida, porque senão a coisa não funciona. E entre todas essas dificuldades que você já passou na vida, qual lição que você tira para os jovens que estão nos assistindo para seguir com os sonhos? Daiane, tudo na vida serve como experiência. E não existe experiência ruim, existe experiência. Talvez a gente vai aprender, vai crescer muito mais com os erros do que com os acertos. Porque o acerto te faz ficar vaidoso, te faz achar que você é o super-homem ou o super-herói que consegue vencer tudo. E com o erro não, o erro te faz refletir. Mas eu posso te dizer o seguinte, tem hora que eu paro para pensar e digo assim, ó, eu tenho uma irmã que eu converso muito com ela e digo isso para ela, da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, eu só tenho a agradecer. Então as minhas experiências, os apertos, as dificuldades, né, e a vida hoje ainda não, a gente não pode dizer que ela é tão fácil, porque não existe vida fácil. As dificuldades vão crescendo de acordo com o que você vai crescendo também. É como na escola. Quando você fazia ali a terceira, todo dia muda de nome, mas na minha época era a terceira série. Eu não sei se hoje ainda é série. Quando fazia a terceira série, era um grau de dificuldade. Hoje você faz a sexta, você acha mais difícil do que fez a terceira, não acha? Você? E a vida do mesmo jeitinho. Você vai galgando posições, vai crescendo, as dificuldades vão te acompanhando, os desafios vão te acompanhando. E isso vai te servindo. Olha, isso que eu fiz hoje dessa forma, amanhã eu já não vou fazer, que é uma experiência. Tal. Então, o que deixou para mim? Deixou para mim que eu tenho que continuar lutando. Eu não tenho nada, não cheguei em lugar nenhum. É assim que eu enxergo. E por que eu enxergo assim? Porque eu tenho vários sonhos. Eu tenho muitos sonhos ainda para serem realizados. Mas quando eu olho para trás e vejo o que eu já produzi, e muitas coisas no decorrer da vida você vai esquecendo o que passou, e os que vão ficando as marcas, vão ficando as cicatrizes, você vai lembrando. Mas algumas menores você vai esquecendo. Eu vejo que valeu a pena, foi bacana, foi importante. E o que eu fiz foi certo, foi não desistir. Encarar de frente os problemas e continuar lutando. Fugindo do caminho, Daiane, é muito importante. Daquilo que não vai contribuir com você. Tá
certo? Aquilo que não vai somar com você. Então você precisa também eleger e elencar suas prioridades. Minha prioridade agora é estudar, então vou estudar. Vai chegar o momento de namorar, vai chegar o momento de construir família. Estou dizendo em caso específico para você. Vai chegar o momento de um monte de coisa. E a gente, quando é jovem, a gente quer tudo ao mesmo tempo e agora. Mas nada acontece ao mesmo tempo e agora. Então a experiência, e às vezes para eu falar isso para você hoje é tranquilo, porque eu já passei por muita coisa. Então fica mais tranquilo de dizer. Mas no momento, eu senti o frio na barriga como qualquer um, o pavor como qualquer um. O que eu quero deixar para vocês mais jovens e para as crianças, para os jovens, é que tudo vale a pena. Esse local que nós estamos aqui, ele vale a pena. Quando você pega o sonho do Anderson de construir uma TV Alegria, aonde ele está resgatando aquilo que para vocês está um pouco longe, que na minha infância era muito comum. É o desenho animado, talvez não com muita maldade, talvez uma coisa mais lúdica, mais didática, ilustrativa. Ele está buscando resgatar isso. Então, vocês que têm a oportunidade de participar, você que está aqui, né, isso aqui é laboratório. Certo? Isso aqui é um laboratório. No sentido de você vir, de você aprender, né, de você se construir. Daqui a pouco, quem sabe, você está numa grande emissora. Mas daqui a pouco eu estou falando daqui a uns anos. Né? Não existe um passo de mágica. Né? Não existe uma varinha mágica, uma vara de condão que vai bater aqui, você vai se teleportar para o outro, não. Mas para que isso aconteça, você precisa estudar, se dedicar, construir boas relações, que as pessoas hoje desprezam muito, que é o chamado network, são as relações. Você precisa construir relações. E isso, aparelhinho e o celular, ele jamais vai substituir essa frieza que é o celular, do WhatsApp, disso, daquilo outro, ele vai substituir as relações, o convívio. Ele diminuiu bastante. A pandemia também acentuou isso, não tem como fugir. Mas o que a gente precisa, olha, estudar, construir boas relações, parar e entender cada momento. Ganhar dinheiro é bacana, é muito bom, né? Ele te proporciona muitas coisas, mas também ter os pés no chão e saber que o dinheiro ele pode estar em sua posse, mas ele não é seu. Correr atrás do conhecimento, do saber, ele é extremamente importante. Acreditar, Daiane, dia e noite, por mais difícil que esteja, por mais complicado que o momento possa parecer, acreditar sempre que você vai ter um futuro melhor e que depende de você. É você que vai escrever sua história. Não sou eu, não é o Anderson, não é sua mãe, seu pai, seu parente, é você. Você vai ser dona da sua história. Você está construindo ela aqui agora. Então, o que vocês precisam? O que o jovem precisa? Precisa de oportunidade? Precisa, mas eu vou dizer para você que eu nunca vi um mundo com tanta oportunidade para os jovens como tem hoje. Nunca vi. Como tem hoje. Mas não sabem aproveitar. Aí o jovem vai falar para ele, eu tô com pressa, eu já sei, essa pessoa não me interessa. O que eu tô fazendo aqui agora é contando história para você, da minha vida, dando meus relatos para você, mas talvez se estivesse fora de um programa de TV, talvez você não teria tempo de me ouvir esse tempo todo. Porque se o celular ia tocar, ou o meu, alguma coisa ou outra. Então assim, nós precisamos ter mais tempo para trocar experiência. Porque é a experiência que faz crescer. Você ouvindo uma pessoa que já tem uma bagagem maior do que a sua, é o que vai fazer crescer. E acreditar. E também acreditar, e aí eu vou dizer, cada um tem sua fé, eu respeito todas as religiões, os credos religiosos. O que eu penso? É acreditar que existe algo maior que está além do meu querer, do seu, que é Deus. E aí cada um busca Deus da forma que melhor lhe convém mesmo. Certo? Então não existe eu buscar Deus da maneira certa ou errada. Existe eu buscar Deus e acreditar em Deus. Isso faz parte. A pessoa também precisa, e eu não vou dizer que ela precisa ter uma religião não, tá? Eu vou dizer para você que ela precisa ter uma fé.
E a fé tem que ser em Deus. Isso também faz parte. Então, é buscar isso. E saber que cada dia é vivido, que cada momento é vivido, que você está construindo e que nós estamos construindo um momento para chegar em um determinado local. Tá bom? Então esse é talvez eu acho que seria algo que eu posso te dizer e contribuir com o seu trabalho, seria você acreditar em você e aquelas pessoas de cor negra, né? De cor negra não, de cor preta mesmo, que estão me ouvindo, acreditar, achar o caminho reto, o caminho correto da vida e tocar a vida, plantar todo dia, porque a colheita virá. Quando você pensa em toda essa jornada que você já teve, o que você diria para o seu eu do passado? Daiana, eu diria o seguinte: eu não posso dizer para você que valeu a pena, que eu quero continuar, né? Então eu vou dizer pro José do passado que tá valendo a pena. Eu sou um cara que sou entusiasta com tudo, amo a vida, como acho que poucas pessoas não. Eu acho que como muitas pessoas amam a vida, eu diria que pro José que tá valendo a pena, que até aqui essa jornada foi dura, foi árdua, mas que ela precisa ser dada continuidade e que cada coisa que eu fiz, eu não me arrependo. Eu acho que foi o processo de construção e que eu fui amadurecendo com o passar do tempo e fui aprendendo a lidar com isso. Mas que tá valendo a pena e valerá a pena sempre você buscar o seu sonho. José Carlos, muito obrigado por essa aula, né? Que foi realmente uma aula, eu aprendi muito. E você gostaria de deixar as suas redes sociais para o pessoal? Daiane, eu não vejo assim, até te agradeço pela deferência de entender isso como aula. Já fui professor universitário, então talvez seja o hábito de ficar falando bastante. O que eu vejo é que a gente vai ficando mais maduro, vai tendo mais bagagem, acaba tendo que contar mais histórias. Não é isso? Nós temos várias empresas, como eu disse, mas hoje uma das empresas que é nosso carro-chefe, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan, é a Constância Limpeza e Cuidados. Vai aparecer a rede social aí embaixo. Nós temos aqui uma parceria também, né, com o Anderson, porque eu acredito nessa ideia dele aqui. Eu sou entusiasta mesmo dessa ideia dele. Eu acho uma ideia bacana e algo que eu acho que se sair daqui, ou se ele conseguir contribuir em profissionalizar alguém, que alguém realmente goste e queira seguir uma carreira como apresentador, como artista, como atriz, ator, enfim, estou dizendo desse ambiente aqui porque nós estamos num ambiente de televisão. Alguém que queira perseguir e continuar com esse sonho, já valeu a pena toda essa estrutura que ele tem aqui, todo esse trabalho dele, toda essa luta dele, que eu sei que é árdua e é contínua. Então, assim, é também uma empresa. E como eu disse agora há pouco, existem muitos desafios para ligar essa câmera e poder captar nossa imagem, nosso áudio. Existe toda uma retaguarda, todo um trabalho. E lá na Constância é do mesmo jeito. Nós trabalhamos com conservação e limpeza, nós temos portaria, serviço de portaria, vigilância desarmada, zeladoria, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, recepcionista, telefonista. Então, assim, nós temos várias funções lá que nós chamamos de facilities, ou o pessoal chama de terceirização de mão de obra, é mais conhecido assim, mas são os facilities. Nós estamos lá para ajudar na atividade meio das empresas, aquilo que a empresa não tem como objeto principal. Então é isso, te agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus, a minha família, a minha esposa, que sempre me apoia, né, aos meus 3 filhos biológicos e as 2 que a vida me deu, né, então sou muito grato por isso. E eu costumo dizer que eu tenho 5 filhos e não tenho nenhum motivo de esconder isso, né, eu amo meus 5 filhos, meus 3 biológicos, minhas 2 que a vida me deu. Minha família, irmão, irmãs, minha mãe, a memória da minha mãe, do meu pai, que já não estão mais aqui. E é isso, a vida é isso, tá certo? E siga em frente com o seu projeto, com os seus sonhos. É desafiador esse papel seu aí.
E ele não é só desafiador, ele é intimidador. Né? Ele acaba te deixando assim, meio que intimidada pela circunstância, são câmeras, isso, aquilo, outro. Mas você está galgando o seu espaço, construindo a sua história. E a história, como eu disse, ela não é construída só de vitórias. Ela é construída também de derrotas e de vez em quando de um pouquinho de frustração, um pouquinho de medo, de receio. Né? A gente de vez em quando tem que dar um passinho para trás e repensar, mas entender que esse é o caminho. Se esse é seu sonho, busque ele dia a dia, se prepare cada dia mais, escute o que as pessoas que têm mais vivência que você, experiência, e não entenda isso como alguém que queira te diminuir, alguém que queira te desrespeitar. Entenda como alguém que queira contribuir. Né? A pessoa quer te... É isso mesmo, querer te controlar. A pessoa quer fazer com que você cresça, que você aproveite a oportunidade, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela entrevista, José Carlos. E hoje o nosso Beleza Negra vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.